Salve, salve galera do Batera Verso. Marcelo Vig aqui na área e hoje a entrevista é com o meu grandíssimo mestre Pascoal Meirelles, que foi meu primeiro professor, foi a porta de entrada para o mundo da bateria. E é um super mestre que quase dispensa apresentações, mas eu vou apresentar ele assim mesmo. Tocou com Gonzaguinha. Quem mais, Pascoal? Isso são os, ah, grandes autores, compositores da música brasileira, né? Elis Regina. Ele Regina foi 8 meses só, 8 meses, mas é é, bastante coisa, né? porque eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos. Aham. Ela me chamou para tocar e eu falei, Elisa, eu estou com um compromisso sério de bolsa de estudos nos Estados Unidos. Eu posso ficar, isso foi em dezembro, eu posso ficar até julho com você. Depois disso não vai dar. Ela Você foi. concordou. E essa bolsa que você tinha era para Berkeley. Era. Eu fiquei 4 anos morando nos Estados Quatro Unidos. anos em Boston. Não, porque a escola, o currículo são 4 anos de trabalho. Sensacional. E antes disso, como é que você An- chegou lá? Como é que você começou? Quais eram os desafios na época que você começou? E como é que você descobriu que você queria ser baterista? Em que momento você falou assim, pô, isso aqui é minha profissão? A descoberta foi muito interessante, porque se você comprar o meu disco 50, que é um disco de 50 anos de carreira, você abre, vai ver um garotinho segurando um par de baqueta. Desde 5 anos de idade Sim. que eu comecei a querer tocar. Mas como o instrumento nem sempre as pessoas têm dinheiro para poder comprar uma bateria, eu armava minhas baterias em casa com panela, com muito começo de muito baterista que eu conheço foi isso, foi assim. O interesse por você tocar esse instrumento começou a criar um ambiente de toque, porque eu comecei a entender que com a prática que a gente começa a deslanchar no instrumento. Sim. Só que eu tive uma mãe muito antenada comigo e ela me deu uma bateria de Ah, que presente, legal. uma bateria bem simples, Tá bom. dentro do que ela podia comprar. Aí eu adorei, eu ficava o dia inteiro. Aí eu passei, eu estava fazendo o meu curso normal de estudo, eu estava no terceiro ano. Aí eu mudei para estudar de noite, porque diria eu queria estar tocando, estudando Sim, bateria. que era a hora que podia, porque tocar de noite também Não dá. perturbava todo mundo, né? Então terminei meus estudos assim, preparatórios de noite. Para Fiz poder três tocar anos, bateria. fiz 3 anos, o primeiro, o segundo e o terceiro, nessa época era científico, né? É, Eu terminei tudo de noite, porque, pelo que eu já expliquei, me deu condição de poder encarar instrumento. Eu descobri, olha, a grande descoberta que eu tive é que eu tinha que tocar todo dia, ou praticar todo dia, para poder desenvolver. ou seja, é importante estar tocando, né? É, O tempo inteiro. foi isso. E como é que você descobriu? Você falou assim, não é isso que eu quero da vida. Não, da vida é música, né? Mas desde o início é música. Desde os É 5 anos de música. idade você falou isso. É música. Já foi um Foi, foi, chamado. foi. Porque tinha uma época nesse comecinho, tinha 4, 5, 6 anos, papai era médico da Central do Brasil. E a gente via todo julho, a gente vinha morando em Belo Horizonte, né? Aham. A gente vinha, a família toda, vinha de trem, porque era Central do Brasil, eu conseguia passagem grátis para nós todos, já era uma economia, né? Então, de noite, eu fazia um estudo que eu comecei ear training, que o americano chama, Percepção musical, né? percepção musical. O trem me tocava vários ritmos, Ó, 6 por 8, 12 por 8, 4 por 4. Eu ficava, isso aqui é 4 por 4.
Muito bom. Eu fiquei praticando com o trem. Nessa época que eu ia, tinha uns 5 anos, 6 anos, por aí. Já vinha curtindo o ritmo do trem, né? O ritmo de trem que me deu esse ingrediente para poder desenvolver, entender os ritmos. É Aham, interessante isso. muito Interessante. legal. E, assim, primeiras gigs, primeiros shows, foi em BH. Sim, a gente tinha um grupo de baile lá em Belo Horizonte. Esse grupo de baile tinham músicos, hoje são todos realmente famosos, uns já faleceram, mas o Milton Nascimento era o baixista do grupo. Era o baixista? Ah, Ele tocava sensacional. baixo, ele cantava e tocava baixo acústico. Que onda. E, assim, na encolha ele compunha em casa, mas ele não divulgava. Não falava. Mas foi uma parte interessante eu ter essa divulgação antecipada quando eu comecei, porque dentro do encarte do disco 50, que foi feito na época que eu fiz 50 anos de carreira, está um garotinho segurando um par de baqueta, no encarte. Já estava lá, né? O Eu já espírito. estava lá nessa. A alma e o espírito já estava nessa, Já estava nessa. do ritmo. E aí essa caminhada toda, você tocando ali com a galera, você veio para o Rio, como é que foi essa É o mudança? seguinte, não, nessa época de Belo Horizonte, a gente fez um grupo, um trio, com Elvis Vilela, piano, e Paulo Horta, irmão do Toninho Horta, mais velho. Fizemos um trio e recebemos um chamado. Aliás, o diretor artístico da Odeon ouviu falar do nosso grupo, veio para Belo Horizonte, assistiu um show nosso. Adorou. E a gente viemos depois, no futuro, viemos gravar no Rio de Janeiro um LP, aquele LP grande, né, nessa época. Esse foi meu primeiro trabalho de gravação e de divulgação do nosso trabalho do trio. Esse trio se chamava Tempo Trio. Tempo Trio. E tem esse disco? Tem em algum lugar? Eu tenho. Mas você está no Spotify, essas coisas? Eu na acho rede? que você vai... Tempo Trio, vamos procurar. Você vai conseguir isso no YouTube, Ah, tá? correr atrás disso. E aí você veio gravar? Vimos gravar e voltamos de novo para Belo Horizonte. Eu voltei. A minha viagem aqui, gravamos em uma semana, gravamos disco, porque a gente já estava ensaiado, né? A gente, de noite, terminava a gravação, eu ia para um lugar que era muito famoso na época, o Beco das Garrafas. Sim. Eu ia para lá ver o pessoal tocando. Conheci o Edson Machado, que é o baterista que eu adorava muito ele, e vários outros músicos. E em função dessa ida, eu fui para Belo Horizonte com esse frescor do ambiente do Rio de Janeiro. E Belo Horizonte meio bem mais parado, né? Eu pensei, olha, não vou ficar aqui marcando passos em Belo Horizonte, não. Vamos embora para o Rio. Bora para o Rio, né? Partiu. Falei com meu pai, houve uma outra ajuda também. Meu pai tinha um amigo que era dono de uma firma que fazia remédio, chamava-se Usa Farma. Acho que existe até hoje essa firma. Aí ele sabe bater máquina. Eu tinha estudado para aprender alguma coisa mecânica, né? Então, não, ele sabe bater uma máquina assim. Então, fala com ele que eu vou contratá-lo para trabalhar aqui, esse amigo do meu pai. Aí eu fui para o Rio já com um trabalho assim que não tinha nada a ver com música, mas tinha a ver com dinheiro, né? Sim. Entrando, né? Sim. E foi assim que eu comecei. Ao mesmo tempo, tentando a minha vida na música do Rio de Janeiro, nas pessoas, ir no show, conhecendo os músicos. Até chegar um ponto que eu estava dormindo só 3 horas. Caramba. Porque eu tinha que começar a trabalhar às 8 e até às 6. Aí, quando era 10 horas da noite, eu ia sempre arrumei lugar para tocar.
Aí eu estava dormindo 3 horas por noite. Aí não dá, não tem físico que consegue segurar isso, E né? aí, você largou a máquina. Aí entrei direto na música, né? Parei com o trabalho. Agradeci muito o dono da Usafarma. Papai achou, fico bem surpreso porque que eu parei, mas eu expliquei para ele, olha, eu estou trabalhando com música, está entrando dinheiro e estou podendo viver desse trabalho. Então, Legal, vou encarar. Encarei mesmo, até legal. hoje. Então você estava aqui, pegou essa coisa profissional do Rio, já estava começando, passou saiu do trabalho de datilografia. Não, não, ainda não. Ainda não? Não, não, não. Primeiramente, eu senti necessidade da gente tocar, no nosso grupo tocar, e a gente resolveu fundar um clube, uma casa de jazz no Rio, em Belo Belo Horizonte, Horizonte. desculpa. Então, a gente convidou vários colegas, tinham 2 trios se revezando nessa casa. O nosso trio, que era o Tempo Trio, como eu já disse antes, Carlos Vilela piano e Paulo Horta baixista. Lógico, eu tocando bateria. E o outro trio era o Wagner Tiso piano, Milton Nascimento tocando baixo e cantando, e Paulo Braga baterista. É outro trio já competindo com a gente. Foi bom que a gente escolheu uma competição de músicos maravilhosa, né? Que era Sensacional, nem esse a trio. competição, é um crescimento junto, né? Foi muito bom. Muito legal. E aí, assim, você já é uma coisa embrionária da história da música brasileira ali, né? E é evidente, é evidente. Já está ali criando um embrião de uma coisa, músicos, artistas, todo mundo. E aí, esse trio era mais que tipo de música? Jazz? Jazz mesmo? Não, música brasileira instrumental. Brasileiro instrumental. Mais pioneirismo também. Brasileiro instrumental. Sempre foi a cara do Tempo Trio. Gravamos esse disco, que eram músicas próprias e músicas de outros autores também. Tudo samba, baião, maracatu, esses ritmos todos. Ou seja, já era um jazz, entre aspas, brasileiro. Sim, Já estava desde o início. sim. E era tranquilo para você tocar essas coisas cabeludas todas? Como é que é? Não, porque eu sempre adorei. Então, eu aprendi, basicamente, eu aprendi muito tocando esses ritmos ao vivo e ensaiando. O que aconteceu com a minha vida, em cada artista que eu acompanhava, eu sempre tinha a partir daí, comecei a trabalhar acompanhando cantores e gravando com cantores, né? E eu gravei essa época eu gravei com Ivan Lins, quando eu já estava no Rio. Quando terminou o Berimbau, eu vim para o Rio, o Berimbau continua até hoje. Que é o clube. É o clube, continua lá. Então, eu no Rio comecei a tocar na noite com Osmar Milito, pianista muito bom. E eu toquei durante uns 3 anos nessa casa que chamava Number One, onde nessa época no Rio tinha um Festival Internacional da Canção. Sim. Muito importante. Vinham artistas do mundo inteiro cantar nesse festival. E a gente era um grupo que fazia base no Number One, tocando lá e acompanhando os artistas que chegavam de fora. Eu tive a oportunidade de tocar com grandes artistas, principalmente o pessoal do jazz. Pô, que experiência incrível. 3 anos na casa? 3 anos. Isso é uma coisa que a geração de hoje em dia não. Não é. Não existe mais isso, A né? gente não consegue conceber ali Foi uma escola, né? Nossa. Number One foi uma escola para gente, porque se acompanhava quem vinha de fora. Eu acompanhei Nancy Wilson, eu acompanhei Sarah Vaughan, eu acompanhei tudo, pessoas dando canja. Sim. O palavra disso é canja, dando canja nessa casa. Foi maravilhoso. Eles iam dar canja com vocês, né? Com o nosso grupo, né? Porque a gente trabalhava, a gente ganhava para fazer esse trabalho de música instrumental e acompanhar artistas cantantes. Sensacional. E por que você sentiu uma necessidade de
estudar mais, estudar, ir para Berkeley, esse tipo de coisa? Da onde Não, surgiu ó, esse... a minha concepção é quase igual. Você pensou, eu não senti necessidade. Eu achava que a necessidade para você desenvolver é estudar sempre. Eu sou um eterno aluno, entendeu? E quem estuda comigo, procuro colocar isso na cabeça de que, como a gente tentou desenvolver isso, no seu caso, que estudou comigo, é importantíssimo você desenvolver esse trabalho de aprendizado diário. Por exemplo, eu to- toquei e gravei com o Ivan Lins. Poxa, com o Ivan Lins eu fiz 2 discos ótimos com ele, e inclusive eu gravei Madalena, virou sucesso nacional, Sim, né, o Madalena. E depois eu gravei 3 discos com o João Bosco, que gravamos quase todos os grandes sucessos de João Bosco nesses 3 discos. Após o João Bosco, eu ganhei essa bolsa para os Estados Unidos. Aí eu fui. Antes de viajar, a Elis Regina me chama para tocar com ela. Aí eu expliquei para ela a minha dificuldade, porque como é que eu vou agora cancelar uma bolsa que eu ganhei? 4 anos, É, coisa incrível. muito incrível para mim, né? Desenvolver mais ainda a minha cabeça musical. Aí ela concordou e eu fiz 8 meses de trabalho com a Elis Regina, antes de viajar para, para Boston, né? Boston é a cidade que eu fiquei estabelecido durante 4 anos, Sem voltar ao Brasil nos 4 anos, por lá sem direto. voltar direto. E como é que foi essa experiência com a escola da Berkeley? Espetacular, porque eu toquei muito fizemos vários grupos, né? Tinha um que tinha um nome até engraçado, chamava Macumba. A gente ria muito com esse número, mas acabou fazendo sucesso o Macumba. A gente pegou como molde o Macumba o Sérgio Mendes, Sim. que era uma cantora mulher, uma cantora morena e outra loura. Arrumamos uma cantora morena e outra loura e fizemos um trio atrás acompanhando ele. Sexteto, era um sexteto. E foi durante um bom tempo, pelo menos durante uns 2 anos, o Macumba floresceu. Que demais. E, paralelamente, eu tocava muito com os músicos assim, que me chamavam para tocar. Muitas vezes, um músico tinha um trio muito famoso em Boston. Todos 3 davam aula na Berkeley, tocavam muito bem. O baterista adoeceu. Então, o dono desse trio me chamou para tocar com ele. O trabalho era completamente. Eu achei que o trabalho ia ser o trabalho do trio. Ah, cara. Aí ele falou: olha, você tem que ir de smoking e tocar todo vestido para a gente tocar. E eu, o smoking para tocar esse tipo de música era mais ou menos jazz, né? O trabalho desse trio. Cheguei lá, não era nada disso. Era um show tocando para as pessoas dançarem um casamento. Era um casamento judeu. Foi engraçado isso. Pô, agora tem que atacar. Eu vi a minha cabeça viajando. Eu ia tocar com esse trio maravilhoso, adorava, via muitos concertos dele, adorava o baterista que tocava lá também, com eles. Aí vi que não era nada disso. Tô achando que era jazz, era casamento. Era um Era casório. o casuário. Interessante isso, né? É uma experiência, você cair de paraquedas, sem ensaio, sem nada, sem saber qual é o repertório. É claro. Isso aí faz a gente crescer pra caramba, né? É claro. E lá na escola, na escola mesmo, era o que? O Bem, tema lá? eu já estava tocando há bastante tempo, já tinha um certo desenvolvimento de como tocar a bateria. Então eu procurei colocar o lado da música um pouco mais na frente da bateria. Eu comecei a estudar composição, arranjo de pequenos grupos e até arranjos de orquestra, para desenvolver meu lado assim como músico, porque eu acho
a minha concepção de músico, o músico ele tem que entrar na profissão conhecendo todos os momentos que você consegue desenvolver a característica de um músico abalizado. Então, eu achei que eu tinha que estudar isso tudo. Comecei a estudar composição, como é que você está, leitura a sério, e consegui desenvolver alguma coisa. O meu primeiro disco que eu fiz, eu só entrei em estúdio para gravar o meu material quando eu voltei para o Brasil. E nessa volta ao Brasil, a primeira música que eu fiz, eu armei uma grande orquestra com 13 músicos para fazer os arranjos do Amanhã, o nome dessa primeira música que eu gravei. Por que Amanhã? É o seguinte, eu tinha visto um show de um grupo que mandou o primeiro homem à Lua, lá nos Estados Unidos. Aí eu fiquei impressionado com isso. Let's Go Tomorrow, um nome assim mais ou menos. Aí Tomorrow é amanhã, né? Coloquei o disco, o nome dessa música, minha primeira composição, de Amanhã. E por acaso eu dei sorte, muita gente gostou dessa. Eram 13 músicos tocando os arranjos, escrevi os arranjos todos, foram para o estúdio. E eu acho que essa foi uma grande experiência de aplicação do que eu aprendi lá, está entendendo? Essa foi a grande experiência, foi ter gravado, assim que eu cheguei, uma composição minha própria e com uma formação um pouco maior, bem orquestral. Tá? Sim, total. Mas você já tinha tocado com orquestras antes, mas nunca tinha escrito. Escrito, exatamente. Então, a experiência de tocar com a orquestra já estava lá. Já estava lá. Bacana. E aí, como é que foi? Você voltou para o Brasil? Não, eu fiquei. Agora eu fiquei estabelecido no Brasil, a partir desse momento, né? Que ano foi esse, mais ou menos? Olha, eu terminei a escola em 79. Comecei em 75, terminei 4 anos, né? 79. E a partir daí, eu comecei, voltei a ser chamado para estúdio. Essa época, estúdio, as pessoas escolhiam mais ou menos 4, 5 bateristas que tinham cancha para poder gravar com qualquer tipo de música e ficavam em torno desses 4 se revezando. Então, eu entrei, como se diz na gíria, eu entrei na panela. Né? Muito bom. Aí, essa panela me ajudou a desenvolver muito conhecimento de vários ritmos. Agora, o que eu aprendi muito nesse tempo, eu comecei a trabalhar com Gonzaguinha, que além de ser um autor bem brasileiro, tinha muita queda com os ritmos nordestinos, mas não tinha muita coisa, não. A época que eu mais aprendi ritmo nordestino foi quando o Gonzaga fez as pazes com o pai, ele andou brigado um tempo, fez as pazes com o pai e fizemos uma turnê de retorno do Gonzaguinha em Gonzagão. Gravamos um disco e ficamos viajando durante 2 anos o Brasil inteiro. E foi uma escola para mim, ritmo nordestino. E a convivência com ele, com o Gonzagão? Não, o Gonzaguinha já estava trabalhando. Já estava trabalhando. O Gonzagão só ouvia falar, não conhecia ele. Comecei a encontrar. Tanto que eu gravei um disco, ele me deu uma força maravilhosa, porque quando a gente chegou no Recife, fazendo shows lá no Recife, chegou um cara lá chamando ele para fazer uma matéria no rádio lá. Aí o Gonzagão, o ímpeto que ele tinha para poder ajudar os outros. Ele falou, olha, eu vou levar um músico que toca comigo, ele vai divulgar o disco dele. Cara, ele ficou o programa inteiro divulgando as minhas músicas
no disco, que era era assim, uma divulgação do Gonzagão. Ele ficou divulgando minhas músicas durante Demais. 2 horas de programa e tocando. Generosidade, né? Generosidade, fantástico. Que demais. Isso que eu guardo muito e aprendi muito com ele os ritmos nordestinos, porque ele era um mestre em ritmo espetacular. O Rei do Baião. Não só isso, não, vários. Vários outros, né? Vários outros. E que outras músicas assim, do Gonzaguinha que você gravou que você... Eu gravei 8 discos. Lembra que você gostaria de contar alguma história engraçada, alguma Sei. coisa, um caso? Não, porque cada disco tinha uma história. É difícil. Eu acho, cada disco, o Gonzaga era um cara muito precioso em fazer gravação. Ele pegava as músicas novas, a gente ensaiava e saía tocando no show, sem gravar. Então, essa tocada nos shows, essa apresentação dessas músicas que ele gostaria de gravar, ele ia filtrando o que ele acha interessante. Então, eu acho todo disco, eu gravei 8 discos com Gonzaguinha, né? Eu acho que os 8 discos que eu gravei com ele tem uma história ótima. Sempre tem uma história, porque foram as músicas que ele praticava durante o show. Ele testava a música com o público. Com o público, Então eu comecei a entender quando a gente começou lá daqui a pouco eu vou falar no Cama de Gato. A gente fez o mesmo processo do Gonzaguinha, ou seja, a gente ensaiava as músicas, tocava no show, aí escolhia as que tinham mais chegança com o público e conosco também, né, com o nosso gosto. Sim. Então eu fiz isso de uma prática de trabalho. Eu aconselho a todo mundo que queira fazer um grupo ensaiar e tocar ao vivo, para poder a música ficar mais rica e mais tocada, porque uma coisa é você compor uma música e colocar no papel e passar para as pessoas tocarem. Automaticamente, você vai ensaiando a música e colocando uma cara, É que tem um período de amadurecimento. Isso. Então, isso eu desejo para todo mundo que está querendo fazer um grupo, esse tipo que eu aprendi na época com o Gonzaguinha. Esse é um conselho preciosíssimo. Foi muito bom. Poder ensaiar. Assim, nem todo mundo consegue também. Né? Às vezes um cantor, uma cantora que está formando a sua banda e tal, às vezes custos e tal, hoje em dia também tem uma coisa diferente, não consegue isso, né? Então já chega no estúdio com a ideia da música, chama as pessoas e aí grava sem ela ter esse tempo de amadurecimento no ao vivo, mas podendo ter, claro. É sensacional, né? Claro. Um dia eu fiz muito lançamento assim, na década de 2010 até 2020, por conta da pandemia, e era o contrário. A rapaziada gravava o disco e ia fazer lançamento. Então, depois que a música ia rodar depois. Mudou o processo. E aí você não consegue amadurecer. Você Exato. amadurece depois. Depois. Né? Depois que ela chega no lugar, você fala, aí deve dar aquela coisa assim, se eu tivesse gravado isso, ficava mais legal. Não sei. Daí você, já com o Gonzaguinha, aí você formou o Cama de Gato nesse meio tempo, assim. Nesse meio tempo. Eram músicos em comum na banda do Alguns. Não eram todos, não. Qual era a primeira formação? A primeira formação não tinha ninguém, só eu que tocava com o Gonzaga. A primeira formação era o Rick Pantoja, que atualmente mora nos Estados Unidos, Arthur Maia, baixista, infelizmente ele faleceu, Mauro Senise, grande solista, né? Ele tocava todos os saxofones, flauta, e ele realmente é uma pessoa interessante. E a gente andou liderando o grupo Cama de Gato, eu e ele andamos liderando. Mas a ideia desse grupo é que todo mundo participasse em iguais, tanto no dinheiro como nas concepções musicais, porque todo mundo era muito bom compositor. Então, a gente conseguiu emplacar esse grupo em função do estilo que a gente bebeu essa água, todo mundo
compunha e tocava os temas e gravávamos os temas. A mesma técnica do Gonzaguinha. Ensaia primeiro, toca no show, depois de tocar no show bem, aí grava. Fizemos assim. Cama de gato é porque todo mundo é igual, porque a cama de gato é aquela coisa que Isso, você faz isso, junto, né? isso. Você tem que fazer junto para ter Isso. aquilo acontecer. Esse é o nome que tem a ver com a brincadeira, né? Você enfia a mão, tira e vai tirando. E essa história aí, como é que foi essa coisa de ser, uma vez vocês estavam tocando, no show Cama e Gonzaguinha, e aí teve essa interação assim de banda, até que o Gonzaguinha, pô, também era um cara super generoso. Como é que foi isso? Essa época, o Gonzaguinha fazia muito daquele show na cidade que tinha na Praça Tiradentes, tinha. Esqueci o Projeto nome. 6 e meia? Projeto Projeto 6 e meia. Projeto 6,5. Aí a gente. Só que o Gonzaga, grande sucesso, 6,5 começava às 3. Engraçado isso, né? Porque tinha tanta gente querendo entrar às 3 horas da tarde, então vamos começar logo esse show às 3h30. Aí eu e o Jota Moraes fizemos um trabalho de composição. Ele gravou o disco dele, eu gravei meu disco. E a gente estava procurando divulgar isso, né? A gente fez o seguinte: a gente terminava o 6h30 e ia direto para o Teatro Princesa Isabel. Antigamente tinha esse teatro aqui na Princesa Isabel. É lindo o teatro, não sei por que pararam com ele. E o que acontecia é o seguinte: a gente vinha, ensaiava e fazia o show aqui, nosso show instrumental. E foi uma divulgação muito interessante. Ao mesmo tempo, eu comecei a visualizar que a gente deveria fazer um grupo a partir desse trabalho meu e do Jota. A gente pensou em formar um grupo. O Rick Pantoja estava há muito tempo só falando em ir embora para os Estados Unidos, queria trabalhar. Foi embora para os Estados Unidos. E a gente, então, como disse pessoa, melhor para entrar no lugar do Rick, que é o Jota Moraes. Aí o Jota entrou, e até hoje ele trabalha com a gente, era um grande compositor, como o Rick também é um grande, todos os dois são grandes compositores. E eu comecei a colocar minhas coisinhas lá de música. Eu sou um instrumentista que gosta de compor, não sou um compositor. Eu sou um instrumentista que gosta de compor. E de fazer arranjo. Você gosta de grupo, né? Você gosta de banda, de ter aquela troca ali. Essa coisa da criação, né? Da criatividade, Claro. Mais do que só acompanhar algo que já está feito. Claro. E a coisa das aulas? Eu comecei a ter aula com você em 85. Porque meu tio, Edu Melo Souza, eu falei, eu queria ser baterista. Aí falei, aquela história que você chega e vira pra família, você quer tocar bateria? Aí todo mundo fala, ai meu Deus, mesma coisa, eu tocava nas panelas, em almofada. Aí eu tenho um irmão que já tinha tentado bateria e foi um inferno na vida da família. Sim. Porque a bateria ficou lá, ocupando espaço, e enfim, ele largou. Aí quando veio o mais novo falando quero tocar, o pessoal se apavorou e falou, não, você começa tendo aula. O Edu foi de 3 discos meus, ele foi Produziu. Ele produziu comigo. Me ajudou muito. Inclusive, tinha arranjo que eu escrevia para a orquestra e ele regia a orquestra, porque eu estava tocando bateria no momento. É tudo gravado como se fosse um show, né? É todo mundo junto, né? Todo Não mundo tinha junto. exatamente. Por causa da estadia nos Estados Unidos, eu vi aqueles caras tocando com orquestra, todo mundo ensaiando e tocando com orquestra ao vivo, gravando ao vivo com orquestra. Aí eu achei que eu poderia gravar, fazer um arranjo e gravar junto. E acabei fazendo mesmo, sou teimoso, né? Foi. Muito teimoso. Mas eu comecei a ter aula com você em 85 por isso. Olha. Aí eu fui lá no meu dia e falei, quem você recomenda para dar aula? Eu falei, Pascoal. Aí eu fui lá, cheguei lá no teu estúdio e a gente começou, você me mostrou esse caminho que eu trago isso comigo até hoje, que é essa coisa de praticar.
É claro. de tocar, de vivenciar a música todo dia, de ter um pouco, estar sempre buscando esse aprimoramento Sei. no instrumento e em outras coisas, né? Então isso eu trago comigo até hoje, assim, sou muito grato por você ter encaminhado isso, né? De um jeito É, muito mas bacana. eu acho fundamental isso. O que serviu para mim pode servir para os outros também, Claro, por que não? claro. Eu procuro falar isso também, né, para as pessoas, assim, tem que botar um tempo, investir um tempo nisso, né? Por menos que você diga assim, eu não quero virar profissional, eu quero só me divertir, mas aí tem que também praticar Mesmo um assim. pouco, né? Mesmo assim, tem que curtir A o música, momento. você tem que deixar a música te agarrar, pegar. Não é a música, eu estudei, não a música que vai entrar em você e você vai apanhar os detalhes que gostou, né? Sim. É uma Sim. situação muito interessante isso. Você tem que ser abraçado pela música, não você abraçar a música. Exatamente, a música escolhe a gente. É, é. As pessoas às vezes me perguntam assim, como é que você escolheu a música? Eu falo, eu não escolhi a música, ela me escolheu. É claro. É igual, fala assim, não é tipo médico, ninguém faz medicina porque acha bacaninha. Tem um chamado ali. É. Música é a mesma coisa, a gente tem um chamado. É. Não é uma coisa fácil, não é assim, muito complexo. Aham. Então acho que a gente vai porque tem uma coisa que, né, que puxa, isso está Ele te falando é puxa. maravilhoso. Se abraçado pela música é sensacional. Né? Muito bom. Bom, tive aula com você, né? Assim, sempre achei você um ótimo professor. Como é que é a coisa de dar aula e essa parte toda da formação formal, né, da música, do ensino, você já tinha ido aberto e tal? Como é Bem, que você vê isso hoje? eu vejo e vou ver sempre que o músico, para desenvolver o lado instrumental dele, ele tem que tocar. Se não tocar, não vai acontecer nada. Quer dizer, pode até acontecer, mas vai sempre aquele cara sofrível. O cara, para ter aquela base musical forte, ele tem que tocar. Inventa uma forma de tocar, faz um grupo e toca com o grupo. Qualquer coisa que faça ele ter a relação assim, de colar perto de uma outra pessoa que você realmente gosta e improvisa e toca legal, como você toca. Então, é fundamental isso, é fundamental para poder... E o estudo formal da música? Eu também acho, gozado que eu andei estudando em Belo Horizonte, teve uma época que eu comecei a interessar pela música teórica, né? Aí a gente tinha um trompetista muito bom, era carioca ele, mas morava em Belo Horizonte, que tinha casado com uma mulher mineira, e ele gostava de escrever para orquestra, ele já escrevia para orquestra aqui no Rio. E foi para Belo Horizonte. Aí eu gostava do trabalho dele. Aí perguntei para ele, vem cá, o nome dele era Figo Seco, o negócio é o seguinte, eu estou a fim de estudar com você, como é que eu faço? Quanto é a aula? Uma garrafa de vinho. Eu chegava sempre com uma garrafa de vinho no dia da aula. Claro, ele gosta, pediu, meu pagamento era vinho. Eu aprendi muita coisa com Figo Seco. E foi realmente uma mudança no meu assim, entendimento de que música é uma coisa só. A música é uma coisa só. Ela está inteira para você pesquisar várias facetas que a música pode te oferecer. Então, eu aprendi e tentava passar isso para os meus alunos, como você teve lá comigo, outros alunos também, que conseguiram abraçar essa ideia, né? Porque isso é uma ideia que tem que ser abraçada, né? Eu lembro que um dia você falou assim, só vai poder continuar tendo aula comigo quem fizer aula de percepção musical. Isso. E aí você trouxe uma moça, acho que ela era de Juiz de Fora, a Liana, Sei. que dava aula pra gente de percepção musical. A Liana dava aula de percepção. Eu tinha, como eu queria dar aula de bateria, mas
eu encontrei essa pessoa, a Liana, que era muito boa, inclusive ela era formada em música teórica. Falei, ô, Liana, você não quer dar teoria para a rapaziada? Eu continuo na bateria, e foi isso que aconteceu. Você... Eu lembro que na época foi um susto, porque eu nunca tinha nem ouvido falar dessa expressão, percepção musical, eu não sabia nem o que era. Tava, meu negócio que era você achou bateria. Aí você veio, não, peraí, ó, abre essa porta aqui, e o negócio não é só bateria, tem mais. E aí você falou assim, só continua comigo, quem não quiser fazer a autopercepção, tudo bem, mas também para de estar lá comigo. Aí eu falei, onde é que eu assino, né? Onde é que eu não vou parar. E foi muito bacana, assim, porque realmente também trouxe esse interesse. Sei. Porque eu era muito sem noção. Então, essa coisa do ensino formal sempre teve. Eu acabei valorizando mais ainda, entendeu? Eu também eu entrei nessa aí também, porque quando eu ganhei essa bolsa, eu ia estudar música, não é estudar bateria só, porque bateria já está com meio andado quando fui embora para os Estados Unidos. E aí ia estudar música e tentar abrir a minha cabeça musical. Solfejo, bastante solfejo, ditado, essas coisas todas, né, que a gente tem que, para entender música, né, você tem que abraçar ela. Abraçar ela, para ela ser abraçada. E aí, bom, agora vamos voltar aqui para a bateria. Vamos voltar para a bateria de papo de nerd. Sei. Equipamentos. Eu sei que isso não é a coisa mais importante, mas as pessoas sempre têm muita curiosidade, né? Sobre marcas, sobre, enfim, sobre o tamanho do tambor, como é que você, o que você usa, o que você gosta de usar, o tipo de baqueta, o tipo de pele, como é que você... eu lembro que a sua bateria é uma Gretsch, né? Eu tenho duas. Tem duas um Gretsch. bombo de 20 e outro de 22. Isso. Por que uma de 20 e uma de 22? Porque a de 20, eu toco com os grupos pequenos, trios, quartetos no máximo. A partir do quinteto, aí eu entro com a bateria de bombo de 22, porque precisa de mais peso, né? Mais peso, mais movimento de ar, né? É verdade, é verdade. E pratos, assim, eu lembro também a primeira vez que eu vi um prato Silja foi no teu estúdio. Bem, eu tinha ganho nessa época uma boa... Eu morava em Boston. Aí o chefe de departamento, e trabalhava no departamento de percussão da banda, porque eu não tinha muito dinheiro. Esse meu trabalho no departamento de percussão ajudava a pagar a minha mensalidade com a Berkeley. Eu não fui de graça para lá, fui trabalhando e estudando. E com isso, eu acabei ganhando um endorsement da Gilson. Que demais. Eu fui, porque a fábrica da Gilson é bem perto de Boston, são 2 horas. E fui lá conversar com as pessoas, o cara que resolveu me contratar como endorsement, né? Endorsement. Então eu fui, ganhei, o cara escolhe 10 pratos. Caramba. Aí escolhi 10 pratos, fiquei a tarde inteira tocando os pratos montados. E ele, calmamente, olhando, ele teve uma paciência comigo. E eu fiquei só estudando qual o prato que eu gostaria de levar e trouxe esses 10 para mim. Ele falou, olha, não se contenta com os 10 não, porque a Zilda está sempre fazendo coisa novidade. Se você precisar de uma novidade, a gente manda para você. Que demais. Aí eu andei trazendo, usei amigos meus que moravam nos Estados Unidos, como, por exemplo, o Barata, que é um baterista muito bom, e eu que passei para ele esse endorsement da Zildjian, escrevi uma carta, os caras pegaram ele e hoje ele endorsa da Zildjian também. Demais. E eu vou sempre tentando melhorar o meu trabalho de usando os pratos de uma forma
mais musical possível, porque é o seguinte, os tambores, você pode até pegar uma certa afinação, vou afinar em dó, aí afina dó, mi, sol, sei lá, qualquer coisa assim, que faça o instrumento de bateria soar como um instrumento harmônico, né? Cantar, né? Tentar, porque não vai nunca conseguir. Mas não acontece com os pratos. O prato, ele é alto ou baixo, ou você toca com força, ele consegue. É difícil você colocar uma música assim mais clara do que os tambores, né? Sim. Então, o interesse do prato é agredir de uma forma musical, mas não sendo musical. Sim. Pontuando, né? Sim. Uma convenção, você usa os pratos, uma convenção, você usa os pratos para esforçar, mas eu não estou tocando uma nota ali naquela. Com os tambores você pode até chegar mais ou menos perto. Pode. E dos artistas que você tocou, qual assim que te marcou mais, assim? E dos seus trabalhos solo, assim, qual o disco do Cama e qual a pessoa que você mais gostou assim, de tocar e trouxe? Bem, colocando no preto e no branco mesmo, o Cama de Gato foi o trabalho. Ainda o trabalho musical mais importante que eu fiz. Além de fazer um trabalho solo também, porque as minhas composições eu gravo, todas possíveis, né? Já fiz alguns discos aí por aí, 18. E desses discos, alguns eu gostei muito. Nem todos, mas alguns eu gostei muito. O disco do Cama, o que eu mais gosto é o primeiro. Que tem, favorito também. Que tem o Melancia. Eu adoro essa música. Porque deu um impulso na carreira do grupo, que até hoje a gente toca o Melancia no show. O show só encerra, o final do show é a Melancia, a primeira. Porque marcou muito. Igual um cantor. O cantor, por exemplo, O Que é, do Gonzaguinha, né? Uma música muito... Inclusive eu gravei, O Que é. Virou encerramento do show do Gonzaga, entendeu? Todo mundo cantando. Aquela coisa, a festa, virava o carnaval quase. Mas, no caso assim, o Melancia era nosso carnaval. Muito bom. Virou o nosso carnaval. Desses artistas todos que você acompanhou, assim, tocou, assim, qual que você, sem desmerecer nenhum outro, qual que você elegeria como alguém que foi realmente algo mais forte, assim, mais marcante na sua vida? Gonzaguinha. Com certeza. Fizeram próximos, assim? A amizade também, muito. Ele gostava da minha família, gostava de mim, ele gostava das minhas filhas, então ele da música também. E a gente sempre gostei dele da música, então ele frequentava a minha casa, frequentava a casa dele em Belo Horizonte. Ele morava em BH? Porque ele casou com uma mineira. Entendi. Ele casou com uma mineira. É interessante isso aí. Ele virou mineiro. Eu falei, o Gonzaga virou mineiro. Bom, Pascoal, então assim, vou te agradecer muito. É uma honra para mim. Muito mais para mim, que você me interessa, porque eu estava tentando pensar. Te entrevistar aqui. Pensar. Vários outros bateras que vão chegando, que vão, né, conhecendo. A gente fala, você não conhece porque realmente a informação vai se perdendo. Claro. Então é legal a gente manter isso. Então, para a gente encerrar, o que você gostaria de dizer assim, para as novas gerações, para quem está tocando, para quem já toca? Pode ser alguma coisa sobre bateria, pode ser alguma coisa sobre a vida, ou sobre a música. Bem, assim, considerações finais. Lembra que você chamava considerações a respeito? O primeiro é considerações a respeito. Então, considerações a respeito. É bem abrangente isso, não. Esse disco mesmo começava com Big Band, já estou considerando o respeito. Bem, Marcelo, eu fiquei muito feliz de ter participado da sua entrevista, da sua participação, sabendo que você já fazia parte do meu trabalho, né? Você estudou uma parte. Sim. Eu não acho que eu estudei, eu fui uma pessoa que indica caminhos. Eu me considero mais assim, uma pessoa que vai sentindo, toda vez que eu
pega um aluno novo, deve ter feito com você também. Toca aí um pouco. Não sei se eu fiz isso com você. Então, primeira vez eu fiz com você e faço com todos. Eu faço isso até hoje. É. Os meus alunos é a mesma coisa. Para saber o potencial e o que ele tem até agora aprendido, né? E você parte daí. Eu vou ficar repetindo uma coisa que o cara já sabe fazer. É E isso. o que você tem para dizer? O que você gostaria? Também fica à vontade, se não quiser, mas o que você gostaria de dizer para quem está na música hoje, quem quer entrar na música, alguma dica, alguma filosofia, algum insight? Uma frase muito importante. Pratique, estude. Pratique, estude. Pratique e estude. Muito bom. Maravilha. Falou. Obrigado. Vou dar um abraço aqui. Mestre! Valeu, gente. Obrigado. Então, Pantera Verso aqui com o meu grandíssimo mestre, Pascoal Meirelles. Os canais dele no Instagram, Pascoal_Meirelles Oficial. Então, procurem ele lá, sigam ele também. Que é muito importante hoje em dia para o músico ter isso, ter essa audiência, vocês vão ter acesso a um grande mestre da bateria, alguém que formou a bateria no Brasil, formou a história da música brasileira. Então é isso, espero que vocês tenham curtido e vamos nessa. Mais uma vez, obrigado, Pascoal. Queria agradecer a Nina, que está aqui atrás da câmera. Vocês não estão vendo, que é a mulher do Pascoal, e que viabilizou isso também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até. Fui.